Boa tarde, 下午好, eu sou a professora Blau. Gente, hoje é a primeira vez que eu vou colocar ao vivo um bate-papo, um novo projeto que eu criei junto com minha amiga, aluna, tá? Professora Juliana, ok? Então, e esse projeto, a ideia é para todo mundo, não só meus alunos, ok? Não é, mana? Ok. Aí, essa ideia é um projeto, a ideia para ter um bate-papo leve e para todo mundo conhecer um mundo diferente que o mundo, os alunos de chinês. Ou melhor falar, que tipo de gente estuda chinês, tá? Então, aqui no Brasil, eu sei que cada vez mais gente estuda chinês, mas não é, eu não posso falar que essa é a maioria, não é? Então, eu acho que esse mundo é uma coisa bem interessante para muita gente, é uma curiosidade. Aí eu acho, sim. Então, quando a Juliana que me convidou para falar um bate-papo, vamos falar sobre os 10 meses que ela passou na China e ela, como professora, ela estuda chinês. Aí, a gente vai entender um pouquinho, para a gente entender que tipo de gente. Ou melhor falar, que tipo de brasileiro, porque a maioria dos meus alunos são brasileiros, tá? Então, hoje é a primeira round, é a nossa primeira bate-papo. No futuro, que eu entendo falar mais e convidar mais gente, e sempre vai sair nessa aula nos sábados, ok? Então, daqui um pouco, anúncio que eu falei é 5 horas, a gente vai começar. E hoje é um dia muito lindo, pena que a gente não poderia sair, tá bom? Aí fica mais um tempinho, tá? Vai tudo bem, e daqui um pouco, ok? 好, então eu vi. Patrícia! Haha, Patrícia! Muita gente daqui, ou Pati. Olha, Patrícia também só. Muita história a gente pode conversar, não é, Patrícia? Na próxima vez? Tá? Então vamos marcar, a gente vai ter uma conversa com Patrícia também. Eu já tá falando primeiro, ok? 好的, então professora Juliana agora chegou. Pronto, aí. Daqui um pouco, ou professora Juliana, ok. Olá, Professora, 下午好, boa tarde. oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Olha, é um dia Tudo bem lindo que a também. gente não podia sair, é chato, né? Eu concordo. Mas finalmente a gente sair, esse projeto, vamos bate-papo sobre a estudante que estuda chinês, não é? Então, primeiro eu preciso agradecer a você, me deu essa ideia, tá? Eu achei um projeto muito interessante, tá? Então, primeira coisa, eu pergunto a todo mundo que estuda chinês e qualquer aluno meu, tá? Qualquer idade, eu sempre começo a uma pergunta: por que você estuda chinês, professora? Por Por quê? que que eu estudo chinês? Por quê? Por que você Então, estuda na chinês? verdade, a minha história com o chinês, assim, começou com... eu vi, assim, que tem um participante aqui que tá falando para esperar entrar mais gente. Acho, espera entrar mais gente. Aham, A gente já começa? não, vamos ficar esperando, não, você pode falar. Ok. Ok, Cristina, ok, ela vai esperar. Pode falar. ok, tudo bem. Por que você estuda chinês? É a nossa primeira pergunta. Então, a minha história com o chinês foi no início de 2018, né? Eu estava morando aqui no Uhum. Brasil, né? E Aham, foi antes de eu ir para a China, né? O que aconteceu? Em 2018, foi mais ou menos em março, abril, uma amiga minha aham. que já tinha morado na China, tinha dado aula de português na China e tinha feito amizade na China, falou que uma amiga dela chinesa, que trabalha numa Uhum. faculdade na China, em Shijiazhuang. Aí ela falou Uhum. que estavam precisando de professora de inglês lá. E eu já tinha falado para ela antes, assim, né? Eu tinha Uhum. falado para ela em 2017, na verdade, né? Que a gente estava conversando sobre isso, sobre quando ela foi para a China e tal. E ela falou: eu fiquei sabendo que provavelmente em breve vão precisar de professor de inglês lá na China, nessa faculdade. Aí eu Uhum. falei: ela é, né? Não sei nem quem eu posso chamar. Eu falei: pô, Elisa é o nome dela, né? Falei: poxa, Elisa, pode me Uhum. chamar. Ela, não acredito, sério que você iria? Eu falei: eu iria. E aí, em Aham. 2018, ela falou: adivinha, aconteceu mesmo, estão precisando de Uhum. professor lá, vão precisar a partir de setembro de Aham. 2018, você vai querer ir? Eu falei: Uhum. sim. E aí ela: cara, não acredito. Falei: sim, eu vou querer ir.
Aí, Aham. pode falar para ela. E aí eu enviei o meu currículo lá para a faculdade, né, para o RH, e aí comecei os Uhum. trâmites. Ela falou, bom, eu acho que você devia fazer aulas de chinês, e é melhor você fazer aula particular, porque vai ter que ser muito rápido, né, para você aprender, né? Porque era tipo março, abril, e eu já ia em setembro, né? Uhum. Aí eu falei, sim, sim, e Uhum. aí que eu comecei a estudar chinês. Aham. Então, você falou que o primeiro motivo que você estudou chinês tem um motivo profissional. Porque você Uhum. precisava dar aula na China, que a professora Juliana, ela é professora de inglês, tá, gente? Muito boa professora. Se você precisa de aula, também procura ela, tá? Aí que você precisava que dar aula na China, e aí você precisava aprender um pouquinho chinês. Esse era o primeiro motivo, profissional. E hoje em dia, quando você, depois de 10 meses, você voltou para a China, por que você continua estudando? Então, porque eu gosto muito de aprender novas línguas, né? E eu Aham. aprendi aqui, né, com a professora Bal, antes de ir, né, para a China. Uhum. A gente teve só 10 aulas, que foi o que deu para fazer de tempo e, enfim, né, Sim. financeiramente para mim também na Muito tempo, época. verdade. E, e quando eu voltei, eu não queria. Eu também lá na China, eu também tive aula de chinês. Eu tinha uma professora particular lá também nesses 10 meses. Eu tive uma professora Uhum. lá também. E quando eu Sim. voltei, eu não Uhum. queria esquecer o que eu já tinha, do que eu já sabia. Então, eu faço assim, é basicamente para não esquecer, porque eu gosto de aprender chinês. Eu não quero esquecer o que eu já aprendi. Entendi, entendi. E o seu futuro, você já está pensando em voltar para a China também? Então, talvez, assim, eu não sei, por enquanto não, né? Eu voltei Uhum. assim que eu voltei, eu Uhum. que aí virou noivo, né? Aham. A gente casou em julho. Ok. Eu acho que agora a conexão está um pouquinho ruim. Eu acho que a professora estava, você estava falando que porque a sua vida pessoal também mudou um pouquinho, tá? Isso, Mas você mudou continua a bastante, é. estudar, tem um grande motivo, porque você gosta de estudar coisa diferente. Isso, Você tem exatamente. curiosidade? Uhum. Sim, Pelas com fotos certeza. que você mostrou na rede social, que sua vida lá, 10 meses, não, você passou 10 meses na China, eu já vi que você não é uma pessoa, como é que fala, qualquer brasileira que passou na China. Então, a minha segunda pergunta, China é como você imaginou? China Então, é como você imaginou? então, não é como eu imaginei. O que eu percebi é que a gente aqui no Brasil, né, as notícias que chegam, as informações que chegam da China, eu acho que da Ásia como um Uhum, todo até, muita coisa não chega pra gente, ou chega distorcido, enfim. Então, assim, acho que quem uhum, conhece a Ásia até como um todo, né, e a China, né, no meu caso, uhum, indo para lá e morando lá um tempo mesmo, porque vem muita as notícias que vêm para cá, o conhecimento que a gente tem em língua uhum, portuguesa, eu acho que tem muito pouca coisa verídica em relação à China. Em inglês tem mais coisa e tem muita coisa em chinês, uhum, lógico, em relação à China. Você tem que saber a língua para poder ler na uhum, internet ou ouvir algum podcast, enfim, falando da China, alguma uhum. live, entendeu? Então, quando eu fui para lá, Aham, muita nem imaginava, assim. Eu sabia que eu ia para aham, uma cidade menor, era uma cidade grande, uhum, desenvolvida e tal. Mas, bem ou mal, achei ela bem desenvolvida, achei ela enorme, a cidade é imensa, ela uhum, tem muitos prédios, muitos shoppings, tem muitas fábricas, uhum, então assim, tem metrô, coisas que assim, uma cidade uhum, pequena. A cidade pequena que eu tenho aqui, que eu imagino no Brasil, é uma cidade que não tem metrô, uhum. né? Uma Sim. cidade que não tem bala. Lá não, a cidade Aham, pequena de lá, que era uma cidade considerada uhum, pequena de desenvolvimento e de pessoas, de número de pessoas, é uma cidade já que eu já acho bem desenvolvida, né? Na uhum. minha opinião, eu achei Entendi. bem desenvolvida. Shijiazhuan é a capital de Hebei, né, que é a província né, onde eu morava. Mas ela é considerada, em relação ao número de habitantes e em desenvolvimento, ela é uma cidade pequena média. Eu achei ela muito desenvolvida. Uhum, uhum, uhum. Hebei é uma província ao lado de Beijing, para alguém que não conhece, que, professor, eu acho que sua conexão está meio ruim agora. Você consegue ver tudo direitinho? E eu vejo você está codando. Que às vezes quando você Eu fala uma coisa, consigo está ver. codando. Eu consigo Aham, ver bem. tá. Que Pra aqui eu mim estou vendo funciona. que está meio codando. Tá, mas vamos continuar aqui. Então, Shijiazhuang é província de Hebei. Hebei é uma província ao lado de Beijing, tá?
Então, eu vejo que quando você morou lá nos 10 meses, que você tem muita curiosidade. Não somente ficou lá, você viajou muito, não foi? Sim, eu viajei bastante pela China mesmo e também eu aproveitei para nas Uhum. férias, né, nas férias de inverno, que estava muito frio, Aham. já estava tipo menos 10 graus todos os dias. Uhum. Eu aproveitei para ir para Tailândia, né, que aí é mais quente, né? Aí eu fui para Tailândia, foi Uhum. ótimo. Uhum. Ok. Aí que você ficou lá, viajou e tudo, eu, pessoalmente, eu sempre acho, tá? Você chegar a um lugar estrangeiro, especialmente um lugar tão diferente como a China, se, para mim, tá? Se eu consigo adaptar a comida local, sempre vai melhorar, tipo, facilitar um pouquinho a vida. Então, eu não sei se a sua experiência é parecida, mas eu vi bastante foto de comida, você colocar no WeChat. Aí é uma curiosidade também, Uhum. pergunto a você. Como que é comida na China? Qual o seu prato favorito? E como você descobriu? Então, eu comi assim as coisas típicas da China, digamos, né? Tipo dumpling, né? Que são aqueles, digamos, não sei como é que eu diria, tipo, aqueles Jiaozi? bolinhos, né? Que você pode Jiaozi? colocar, Uhum. jiaozi, você pode colocar várias coisas dentro. Aí eu comia de ovo ou com porco e ervas dentro, enfim, era muito bom. O Uhum. pato de Pequim também provei, muito bom. Mas o que eu Uhum. mais gostava era a comida da faculdade. Entendi. E Era a comida comida da da faculdade. faculdade, você está falando que no refeitório. No refeitório, isso, que era uma comida, você via que era comida que era para Uhum. todo mundo, né? Para os professores, para todo mundo que trabalhava lá e para os alunos, né? E era uma comida bem caseira, Uhum. né? Bem parecida com Entendi. comida de casa mesmo, né? Então, Aham. o que eu mais gostava, deixa eu ver, tinha muitos tipos de noodles que eu adorava, de vários tipos, vários, muito Tem legume, muitos eu acho números, que porque, tempero aham, era muito bom. porque você ficou no norte da China. Norte da China é massa, principalmente. E por isso você gostou muito de noodle, tá? Aí comida você descobriu que também por causa de o vida diariamente, porque você comer tem refeição lá no refeitório. Que para pessoas que não conhecem, porque aqui no Brasil eu acho que não é comum, mas lá na China, as faculdades, das empresas, é muito comum, tem a cozinha, tem o refeitório deles, então todo mundo, tá? Comer 3 refeições por dia lá. E aí você gostou da comida? Que bom. Uhum. Ok? Aí já Eu melhorou, acho né? muito bom. Aí outra questão. Por que você também é professora, não é? Também é professora de inglês. Aí eu quero saber que compara os aluno aqui no Brasil e aluno lá na China, qual a diferença? Então, quando eu dei aula lá, eu dei aula para faculdade, né? E também eu dou aula para faculdade. Agora, atualmente, dando aula para faculdade aqui também, né? Aqui no Brasil. Uhum. A faixa etária, Sim. então, é parecida, eu vou comparar essas duas faixas etárias, né? Vou comparar as duas faixas etárias que são Uhum. parecidas. É, Uhum. o que eu percebia, né? Eu tenho meus alunos, de repente tem até aluno meu aí, da Souza Marques, que é da faculdade onde né, para onde eu dou aula, né, hoje, né, onde eu dou aula hoje em dia. Uhum. O que eu percebo, né, que os alunos chineses de faculdade, né, eles são um pouco mais imaturos do que os brasileiros. Porque, por exemplo, eu tenho alunas hoje em dia, né, Uhum. que uma coisa que é impensável na China, né? Eu tenho alunas que já são mães, por exemplo, alunas que já Uhum. trabalham, entendeu? A maioria é Uhum. menina, né? Adultos, Letras, né? mais adultos. Uhum. Que é uma coisa que na China, lá é diferente, né? Porque até onde eu sei, eles começam a namorar na faculdade, né? Eles começam a Uhum. descobrir essas questões, né, de relacionamento e tudo mais na Aham. faculdade. Então é diferente, né? Eu vi assim que eles me pareciam um pouco mais imaturos nesse sentido de relacionamento, né? Porém, eles são Uhum. bem mais focados, né? Eles fazem de tudo para não parecer que eles estão te respeitando, né? Pedem desculpa o tempo inteiro por tudo. É bem diferente daqui, né? Bem diferente. Uhum. Aí você vê que tem uma relação que é uma coisa. Nossos alunos, tá? Aqui no Brasil, a minha experiência é muito. Até hoje em dia, pensar que é engraçado. Eu pergunto a você, professora, quando você estava na China, tem aluno durante a aula te oferecer biscoito ou não?
Não, nunca, nunca, não. Nunca, porque é proibido comer durante a aula? Então, eu nem falava nada, porque eles já não comiam. Eles não comiam durante a aula, né? Ok. Ok, Não. muito menos oferecer. Não, isso mesmo, tá? A minha primeira aula, quando eu entrei na sala da aula, tinha a minha turma, tá? As pessoas estavam comendo. E eu não sei como é que eu deveria fazer. Vou ficar com raiva, gritar ou vou embora. E quando eu estava pensando nisso, uma menina, que Mariana, ela me deu um biscoito. Aí eu vou falar o quê, né? Então eu vou rir. Olha, enorme diferença, tá? Enorme É diferença. bem. Você acha que o aluno na China, eles são mais fechados, mais tímidos? Então, no início, sim, eu achei eles. Eu dava aula de inglês falado, né? Spoken English, que é Uhum. para eles, né, Uhum. treinarem, era para a formação de professores de inglês, né? E para eles praticarem Aham. o inglês oral mesmo. Então, assim, várias Uhum. vezes eu tinha que fazer o quê? Pedir para os alunos irem para frente da aula, da sala, né? Uhum. E Sim. falarem, né? A opinião deles em relação a várias coisas. Então, assim, eu via que eles Uhum. eram muito tímidos, mas isso no início. Depois que eles se acostumam também, aí eles se soltam. Eu achei aí Eu depois acho que. que eles saltam. Você acha que tem uma coisa a ver porque você é brasileira? Você é carioca? Não sei, não sei. Não Não. sei. Eu Uhum. acho que eu deixava eles muito à vontade, né? Eu O acho que. carioca é nascido alegre. Vocês são nascidos felizes. E não é qualquer estrangeiro mesmo. Eu acho, tá? Esse aqui foi tipo, eu chutei, tá? Eu imaginei que esse tem uma coisa a ver com isso, tá? Aí que as pessoas, quando a gente vejo como professora de país diferente, né? Que eu acredito que nas faculdades também tem um professor de outro país, mas eu acho que brasileiros são únicos. Eu acho que o seu alegre pode mudar muito para ficar mais relaxado. Eu acho, ok? Tá Entendi. bom. Aí, outra Pode questão. ser. Uma coisa, eu acho não pode ser hoje em dia, tá? Quando a gente lembrei, não pode ser uma experiência muito, muito bacana. Mas você ficar doente e foi ao hospital quando estava lá, não foi? Eu lembro que você Foi me bem ruim. disse. O que Porque eu fiquei bem aconteceu? doente. Como essa experiência foi no hospital na China? E quem levou você? Foi sozinha? Não, não. O meu chinês não era suficiente, acho que ainda também Uhum. não sei se é suficiente para ir sozinha ao hospital, Uhum. né? Uhum. Porque é muita informação, né? Você tem que falar o que você Uhum. está sentindo, então, enfim. O médico tem que entender exatamente o que você está sentindo para saber, para poder te medicar, né? Então, é uma coisa muito delicada, né? Você tem que estar com um chinês muito Uhum. bom pra você ir sozinho no hospital lá. Uhum. Então, eu tenho rinite alérgica e eu tive rinite em relação ao pólen. Uhum. Primavera, Ok. lá em Shijiazhuan, tinha muito pólen no ar, muito Uhum. pólen. Aí eu fiquei Uhum. muito. Tive uma sinusite braba, muita dor de cabeça, tive febre. Aí eu pensei, eu vou ter que ir ao Uhum. médico, não vai ter jeito. E aí eu falei com alguns amigos meus, né? Mas muitos estavam ocupados. E uma amiga minha que Uhum. ela fez licenciatura em chinês, ela é russa, mas ela fez licenciatura em chinês. E aí ela Ela tava. é russa. Ela é Hã? russa. Sua amiga Ela russa que fala chinês. fala Que levou chinês. você para o Isso. hospital. Olha. Isso, Ok. Aham. E aí ela falou, bom, agora eu tô livre, então se você pode ir agora, então vamos agora. Falei, sim, vamos agora. Uhum. E aí a gente foi, ela me ajudou bastante, assim, foi ela que traduziu tudo. Aí primeiro tem uma triagem, Uhum. que aí ela fala, o que que você está sentindo exatamente? Isso você não tá nem Aham. falando com o médico ainda, você tá falando tipo com o recepcionista. O que que você está sentindo Uhum. exatamente? Aí eu fui falando, tô sentindo muita dor aqui, né? Aqui, eu tô toda entupida, né? É sinusite, eu já tive Uhum. isso, tô com febre, um pouco de febre e tal. E aí ela explicou Aham. para a recepcionista falou, então eu vou falar para ela ir pro otorrino especialista em Uhum. alergia. E aí foi nessa Aham. parte aí, do otorrino especialista em alergia. Aí eu fui lá Uhum. e antes disso você tem que comprar um cartão do médico do hospital e já colocar Aham. uma quantia de dinheiro, né? Você paga tudo com o WeChat, Uhum. que é um aplicativo lá de dinheiro que tem, que você faz tudo com ele. Preparo. E aí Aham. você coloca nesse cartão, você coloca uma Uhum. quantia que aí você vai, se você precisar de mais consulta ou mais exame ou mais remédio, você vai colocando mais dinheiro naquele cartão. E é assim que você paga lá no hospital, né?
Então é um cartão pré-pago. Aí, finalmente, a Isso. experiência lá no hospital, os médicos trataram bem? Foi tudo, Olha, tudo foi ótimo, funcionou? foi ótimo. Eu achei assim, Ok. o nome do hospital era First University Alguma coisa, Hospital. primeiro Hub alguma coisa, não é? da província, Uhum. né? Hubei First University Hospital. Era um hospital universitário, né? E Aham. a médica era muito boa, muito legal, assim, ela tentou falar inglês também Uhum. em alguns momentos, mas a maioria Uhum. das vezes ela falou em chinês, ela explicou um monte de coisa, ela foi super paciente, e a Jane, a minha amiga russa, ela explicou tudo. Aí eu fui, fiz uma tomografia, né, dos seios da Ah, face, e aí depois ela me indicou médios, uhum. né, e você faz tudo lá, né? Eu me Uhum. consultei no hospital, eu fiz o exame, né, a tomografia no hospital e Uhum. também eu comprei os Aham. remédios no hospital. É tudo no hospital, é muito É, prático, o é muito hospital que conveniente. resolve tudo na China, a nossa hospital que você fazer registro, você paga médico, você tem tratamento, você fazer exame e até farmácia. Você resolve tudo em uma viagem no hospital. Aí pergunta, depois que você voltou da China, você continua estudando comigo, né? Que agora, que a gente acabou de passar a lição de alguém estava doente, ficou no hospital. E eu gostaria de perguntar uma coisa. Se fosse hoje em dia, tá? Vamos supor, você só uma, tipo, imaginação que se acontecer de novo, você precisava que ir no hospital de novo, você acha que agora você pode resolver alguma coisa sozinha? Agora, depois de Eu acho que estuda? já conseguiria, acho que já conseguiria sim. Uhum, Mas acho que eu ainda não iria sozinha. Porque uhum, é, é uma situação muito delicada, né? Como eu com expliquei, né? A certeza. questão do hospital, porque a pessoa tem que realmente entender, né? O médico tem que entender Uhum, bem os seus sintomas e tudo mais para poder te medicar bem, né? Então, com a com questão de saúde, eu acho que ainda não iria sozinho, eu iria com alguém que fale chinês muito bem. Então você acha mais um curso que fala chinês. Eu iria com alguém que fale. Tá bom. E essa experiência foi muito interessante, tá? Muito interessante. Mas eu acredito hoje em dia que você já pode fazer registro com o médico, fala que você está com dor, está com febre. Ou esse, você tem certeza que você já consegue resolver. Tá? Aí Sim, sim. pagar o médico, tudo isso, tá? Sim, sim, Então, fazer esse é pagamentos, uma tem tudo. experiência. Ok. Aí outra coisa, tá? Que você estudando chinês, que eu ouvi muita gente fala que chinês tem, eu tenho uma opinião diferente. Tem gente que fala que chinês é uma língua muito diferente, difícil. Tem gente que fala que chinês não é difícil, é diferente. Aí para você, Uhum. a sua opinião, o que você acha, professor? O chinês é muito difícil? Então, até hoje, o que eu estudei, sim, eu acho a língua chinesa difícil, mas o que Uhum, acontece? Ela é difícil pra gente que fala português, né? Porque ela é muito uhum, diferente em relação ao que a gente vê na nossa uhum, vida. Porque, assim, o alfabeto chinês é diferente do nosso, né? A gente tem o alfabeto uhum, latino, que é o mesmo que é o A, B, C, que é o alfabeto que tem no português, no inglês, no alemão, no francês, no uhum, espanhol. É o A, B, sim, C, D e tudo mais. Quando a gente aprende chinês, uhum, você tem que aprender uma toda forma de escrita que é completamente diferente do que você já viu na sua vida. E acho que essa é a grande, uhum, uma das maiores dificuldades, porque você tem que aprender, é como se você estivesse realmente se alfabetizando novamente. Então é complicado, ainda mais no início. Depois que a gente uhum, se acostuma, começa a aprender os radicais, os ideogramas e tudo mais, começa a ficar um pouco mais fácil, mas assim, uhum. no início é punk. Ok. E para você, qual parte é mais difícil para você? Porque tem gente que fala que escrever, ou tem gente que fala que é pronúncia por causa de tom, a tem gente que fala que ou tem gramática, ou tem palavra. Qual para você que é mais difícil? Ó, pra mim, eu lembro que lá na China, o que eu tinha mais problema, né? Lá não era Uhum. nem falar e as pessoas me entenderem. Às vezes elas já até me entendiam. O problema era eu entender o que as pessoas estavam falando, pra conseguir manter o Porque, diálogo, sabe? Isso pra mim era difícil, entender o chinês falando pra eu poder responder, continuar a conversa. Pra mim isso era difícil. e eles falam rápido. Sim, pois é. Porque ainda mais onde eu tava, porque lá é uma cidade, digamos, pequena, como eu já falei, né? Aham, Considerada pequena de aham, dentro da desenvolvimento, China, né? pequeno. Uhum. Não tem muitos estrangeiros, então eles não estavam acostumados com estrangeiro.
né? Então eles Aham. falavam rápido, assim, tipo, não é que nem você, que nem, por exemplo, eu não sei espanhol, mas eu vou, o que é vergonhoso, né? A gente não, muitos brasileiros não falam, não sabem falar espanhol, né? Como assim? Enfim, e nem entender espanhol. Enfim, a gente não sabe muito. Espanhol é uma coisa meio que, como pode, né? A gente não saber. A Uhum. gente não sabe espanhol, mas, por exemplo, se você vai na Argentina ou no Uruguai, né, eles lá Uhum. tentam, eles falam já devagar com você, porque eles sabem que você é brasileiro e fala português, e aí tudo Uhum. bem, todo mundo entende, entendeu? Se o espanhol falar Uhum. rápido, você também não vai entender, se você não souber espanhol, né? Uhum. Mas lá na China, como Uhum. eles, assim, não estavam muito acostumados com estrangeiros, eles falavam Entenderam? rápido, não tinham Ok. muito essa sensibilidade, Aqui, digamos, aqui é uma coisa entendeu? muito engraçada. Parece minha avó agora. Minha avó fala com o Léo, tá? Léo é meu marido. Você acha que é um chinês que falar alto e devagar, você vai entender? Esse que minha avó conversava com o Léo. Alta e muito devagar. Entendeu? Que fofa. Aham. Aí você tem muita razão, que a pessoa não está acostumada como lidar com o estrangeiro. E também a nossa língua é Uhum. muito diferente. Eu acho, as pessoas acham que se você falar alta devagar, você vai entender de qualquer jeito. E aqui no Brasil já acontece comigo muitas vezes. Quando eu começar, especialmente cada vez que eu volto de viagem, chegou no Brasil, no aeroporto no Galeão, eu entrando no Brasil, e muita gente já que vê meu rosto, já está pensando que eu não falo nenhuma palavra, né? E eu comecei a falar português, a pessoa está muito chocada. Imigração, receita, todo mundo muito chocada. E tem gente, no começo, não estava nem entendendo o que eu estava falando, porque está preparando para não entender. E essa é uma É, coisa muito, isso muito acontece. interessante. A pessoa já fica na Aham. cabeça de não entender mesmo. É, isso acontece, é verdade. Uhum. É, isso. Mas, tipo, 10 meses, você divertiu muito lá? Tem saudade da China? Eu tenho muita saudade de lá. Quando eu tava lá, eu sentia muita saudade daqui, né? Porque aqui é minha casa, Aham. né? Senti muita saudade de muita coisa daqui, né? Mas, Uhum. nossa, às vezes eu sinto muita saudade de lá também, assim. Aham. Até os seus alunos devem conhecer, né? Você também deve conhecer também, não sei. Tem dois youtubers brasileiros que eles moraram 5 anos na China. E eles têm um canal do YouTube que Uhum. é super famoso, é Daisy. O nome Aham. do canal é Dois a Mais. Seus alunos devem conhecer, de repente até você já ouviu falar. Dois a Uhum. mais. Uhum. E às vezes quando eu vejo assim, eu nem posso ficar vendo muito assim, porque eu fico até emocionada às vezes assim, sabe, dos lugares e tal. O que É você falta. sente mais saudade da China? O que você sente mais saudade? É de quê? Hum, eu sinto muita saudade de meus amigos de lá, que eu fiz muitas Uhum. amizades lá, né? Que Uhum. mais? Carioca, viu? Sabia. Fiz muitas amizades Você tem lá, amiga de todo chinesas, mundo. Aham. mas mais estrangeiras, mais pessoal estrangeiro, assim, mas alguns chineses também. Sinto Uhum. saudade de viajar por lá e tal, de conhecer os lugares, né? De conhecer diferentes Aham. comidas, enfim, sinto saudade da experiência mesmo, né? Foi tudo muito diferente, né? Uhum. Sinto saudade da Uhum. faculdade onde eu dava aula e onde eu morei, né? Sinto saudade, às vezes, de um Uhum. apartamento lá que eu tinha lá. Sinto saudade de passear pela faculdade. Sinto saudade dos meus alunos Uhum. chineses, que são super fofos. E às vezes eu ainda falo Olha, com eles pelo chat. muito amor, então, professora. Muito amor. Aí, Sinto quando você falta. estava lá na China, tá? Você sentiu saudade do Brasil? Nossa, sentia muita saudade. Foi difícil, assim. A saudade às vezes era difícil. Imagina. Uhum. Sentia muita saudade, assim, da minha família, de amigos. Meu noivo ficou aqui também, foram 10 meses, né? Mas ele Entendi. teve um mês que ele ficou lá comigo. Ele ficou lá comigo um mês, mas depois ele Uhum. voltou pro Brasil. Então, assim, foi difícil, né? Aham. Mas senti muita falta, sentia falta de praia, sentia falta do clima tropical, porque eu fiquei num lugar que era bem frio, né? Um Uhum. lugar também que era muito poluído, Shijiazhuang era muito poluída, então assim, a gente não via o Uhum. sol, raramente a gente via o sol, raramente a gente via um Aí céu você azul. sentiu muita Senti saudade muita de ver falta. seu aluno, né? Ok. Aquilo que tem, o Alice perguntou, imaginar como seria estar na quarentena lá. Você ainda tem contato com alguns alunos lá? Ainda tem?
Tenho. E eles até sabem do que está acontecendo aqui no Brasil, né? Que os números estão disparando aqui no Brasil, de mortes, de casos do vírus. Aí eles me mandam mensagem, perguntam como é que eu tô, fala para eu ficar em casa, para eu não sair de casa, que tá muito perigoso no meu país, que eles estão sabendo e tal. Aí eu pergunto para eles como é que eles estão e tudo mais. Como é que Não, eles estão? eles E estão. como que eles estão? Como é que quarentena lá? Na Então, cidade? agora tá meio, um pouco melhor. Agora acho que já tá meio que voltando ao normal, né? Sim. Enfim, acho que eles já estão voltando daqui a pouco a ter aula. Acho que já voltaram a ter aula presencial, né? Enfim, acho que agora tá meio que voltando ao normal, mais ou menos, né? Mas meus alunos, eles falam que tá tudo bem, assim, eles estão bem, estão se cuidando e tudo mais. Mas eu dou graças a Deus que eu não tô lá, porque ainda bem que eu não passei por isso de ficar trancafiada em casa lá, porque ia ser. Eu morava lá sozinha, então acho que eu ia ficar muito deprimida. Eu acho que ia ser brabo o negócio. Imagina. Isso aí. Que lá que na China, que pelo que eu sei, que a minha família, que a cidade não foi atingindo muito. Desde o começo, agora totalmente abriu minha cidade, que Kunming é Yunnan, tá? A cidade que é a capital em província de sudoeste da China. Que lá no quarentena inteiro só tinha 176 casos. Aí eles conseguiram controlar, porque todo mundo tem a disciplina. Única coisa que isso aí é uma coisa. Única coisa, A disciplina chinesa é aí, uma coisa. Ninguém fala que é fácil, ninguém fala que é uma coisa, uma experiência. Eu acho que vai ser uma experiência que já tá, na verdade, né? Vai ser que marcando nossa vida no mundo inteiro. É uma coisa que a gente vai lembrar no resto da vida. Mas a única coisa que funciona na China é disciplina. Tem como você vê que os seus alunos, na aula, como eles pedem muita desculpa e é muito, muito fechado, porque eles são acostumados desde pequenininho, assim. Tá. Então, por isso, eles são de biscoito. Mas eu, como uma chinesa, que minha experiência aqui no Brasil, olha, eu também gosto muito de jeito carioca, tá? No começo, eu não estava entendendo esse biscoito durante a aula, mas depois, quando alguém me deu, eu comecei a rir. Então, eu aceitei, tá? Não tem problema. Agora, outra coisa. Agora, todo mundo, né? Como que eu sou professora, você também, que a gente começar a dar aula online. Todas minhas aulas é online, o seu também. Aí, essa aula online mudou alguma coisa comparado com a aula presencial? Para você? Das aulas que eu dou hoje em dia de inglês. Seria? Sim, claro. Então, aula online, aula presencial, o que mudou? A diferença? Antes da quarentena, desde julho do ano passado, eu já dou aula online. Eu já dava aula online, assim, com bastante frequência, que eu trabalhava, né? Agora eu não trabalho mais para essa empresa, mas eu trabalhei até pouco tempo para essa empresa que dá aulas. As aulas são totalmente online, desde antes da quarentena, que eu dava aula para diferentes alunos de diferentes funcionários de diferentes empresas, né? De engenharia, de energia, enfim. Então já dava aula online, eu já estava bem assim acostumada, né? E aí quando começou essa questão de quarentena, né? Eu dou aula numa escola também, que é uma escola politécnica de saúde, Joaquim Venâncio, que é dentro da Fiocruz. Quando começou essa questão da quarentena, como a gente é uma escola pública, né? E temos muitos alunos que são carentes e não têm acesso, né? Direito e tal, né? À internet. Então a gente não tem, é inviável dar aula online, assim, né? Inviável, então a gente envia atividade para os alunos fazerem e tal, e envia atividade, depois envia, né, as respostas para eles e tudo mais. Agora, na Souza Marques, que é a faculdade onde eu dou aula, lá tem aula online mesmo, né? São amigos todos, né? E lá tem aula online mesmo. Eu achei para mim foi bem difícil dar aula online pela Souza Marques, assim, né? Porque, como é faculdade, é claro que o conteúdo é bem mais complexo do que dar aula online de curso de inglês, assim. Tem a questão do conteúdo que é bem mais complexo. E tem uma disciplina minha que é a fonética e fonologia da língua inglesa. E muitas vezes os alunos eles não ligam, ou não conseguem, ou enfim, né, tem algum problema no computador ou no celular deles que eles não ligam nem o microfone e nem o vídeo. Ou seja,
eu dou aula, às vezes, de fonética, sem conseguir o feedback do que, tipo, eu falo, gente, repete, tipo, repeat. Aí alguns repetem, outros não, né? E eu não vejo eles, não vejo, né? E, assim, não consigo ver articulação da boca nem nada. Então, assim, é complicado. E quando eu tenho que avaliá-los em relação à pronúncia, né? Eu peço para eles me mandarem áudio do WhatsApp. Eu mando assim, falem essas frases, né, em inglês, né? Por favor, né? Por favor, gravem os áudios para mim e me mandem para poder avaliar vocês. Então, assim, foi bem complicado para mim. A questão da aula em faculdade online é bem mais difícil porque o conteúdo é mais complexo, né? Mas, assim, vida que segue, né? A gente teve que fazer e a gente tá fazendo. Eu sinto né? bem com carioca. A carioca, tudo tem jeito. Isso, tudo tem. Tudo vai fazer. Tudo tem jeito. Esse que é um parte que eu gosto muito de carioca, gosto muito do Rio, especialmente. Tá? Aí que é uma coisa. Você explicou que quando dá aula que online que tem dificuldade, tem alguma coisa que, técnico, por exemplo, tem alunos que não têm condição. Simplesmente não tem computador. Acontece ser muito triste isso hoje em dia. A gente está morando em 2020, ainda tem gente que não tem acesso. Mas infelizmente acontece. E outra coisa, tem gente que você está dando aula lá na sala, que tem gente que não dá atenção. E eles não liga microfone, não liga. E você não tem controle nenhum disso. Não tem controle. Tem uma grande dificuldade. Mas uma coisa que eu também ouvi falar, que outros alunos me disse que eles têm aula online da escola deles, e porque eu acho que é uma coisa muito difícil para imaginar, porque minha aula, eu sempre tenho uma turma pequena, aula particular, então é difícil imaginar que alguém desliga o microfone, ok? Na minha aula nunca acontece, porque eu tenho pouca gente. Mas o que a faculdade e a escola tem aluno demais, esse também é um problema. Então, como é que você pode cuidar 40 câmeras? Ninguém. É impossível. É triste. Impossível. É impossível. Que esse é o outro lado que eu vi da minha aula. Eu já dava aula online. Então, na verdade, a nossa aula entre você e eu, a maioria são online. Tá? Você mora longe. Mas que eu vi, principalmente antes da pandemia, a maioria das minhas aulas são presencial. Que eu prefiro os alunos também. Mas depois da pandemia, não tinha opção. A gente continua estudando online. Mas uma coisa que eu descobri era menos ruim do que eu pensava. Okay? E depois a gente se adapta e a gente começa a usar, que foi você que me ensinou a usar Zoom. Eu não usava, eu usava Skype. Você me ensinava a usar Zoom, aí que eu conseguia ver que é uma ferramenta diferente, tá? Aí, isso. E tem gente que fala que no Google Meet pode ser ver a imagem no vídeo aula. Google Hangout, eu também usei. Eu não gostei tanto. O grande problema é porque eu acho que ele faltava muitas ferramentas que Zoom tem. Eu não gostei muito, então não é muito fácil gravar. E eu experimentei, então eu deixei. Mas eu comecei a usar Zoom melhor. Para mim, Aí, tem muita gente preocupada porque o Zoom, por causa de segurança da software, tá? Tá muita gente preocupada com isso, segurança do software. E eu acho que recentemente ele melhorou muito. Tá? Já foi várias vezes de grande upgrade, tá? Para tudo ficar em script. Então, eu acho que para a nossa aula, tipo uma aula de língua, ainda é uma ferramenta muito bacana. Tá. Sim, com certeza. Coisa, professora, estou muito feliz de começar contigo aqui para as pessoas saberem que tipo de gente estuda chinês, tá? Aí uma coisa, para alguém que começar, alguém está planejando, queria que estudar chinês, para alguém começar um freshman, qual a sua sugestão? Você tem algum para eles? Se alguém vai estudar chinês hoje? Aí, sugestão, por favor. Uma sugestão que eu tenho, que eu posso dar, né? De assim, uma das dificuldades que eu tenho hoje em dia, e sempre tive, em relação ao chinês, é um pouco de falta de tempo para estudar. Né? Mas tem que arranjar tempo para estudar, não tem jeito. Tem que arranjar tempo para estudar. Assim, não vai fazer dever de casa. Muito, muito bom, professor. Vai ter fim de semana que você vai ter que estudar, vai ter que sentar e vai estudar. Vai ter fim de semana que vai ter sol e você vai ter que estudar. Vai ter dia que você queria fazer outra coisa, mas vai ter que estudar. Então, assim, você tem que gostar muito de estudar línguas, né? E você tem que se apaixonar pela língua. Né? Quando eu acho que assim, deve ter
você com o português, né? Quando você se apaixona por uma língua, aí você, assim, você faz os sacrifícios para você poder aprender aquela língua, né? Por mais que seja difícil, tipo, arranjar tempo, às vezes você vai arranjar tempo, né? Então, Ok. se Aí apaixonar por você tá apaixonada em chinês, estuda chinês ou não? é assim, sem dúvida, sou apaixonada Eu pelo. acho que você ama. Você ama. Eu amo chinês. Aí, a professora Juliana falou para quem agora está aprendendo a estudar chinês, disciplina é importante. Tem que arranjar tempo para estudar. Outra coisa, é melhor você gostar, não é? Se você tem a paixão de uma coisa, não só chinês, de qualquer coisa, se gostar, vai ficar bem mais fácil, com certeza. Tá? Sim, sem Aí dúvida. que quando eu dou aula, que é uma coisa que a minha aula, eu adoro, tipo, para mim, não existe que você estuda sem estudar cultura e história. Você concorda, professora? E qualquer língua. Sim, Inglês também. sem dúvida. A língua ela não existe num vácuo, né? Ela é totalmente conectada a contexto né, sócio-histórico, né, cultural, com certeza. Assim, aprender também a cultura da língua, né, é fundamental, sem dúvida. E uma coisa que você faz muito, né, nas suas aulas de chinês é você sempre conta as histórias e tal, né, fala da cultura da China, é muito bom. Historinha, né? A famosa historinha. Mas eu sempre falo, às vezes, se for verdade, eu falo que é verdade. Se foi eu inventei, eu falo que eu inventei. Não é? Eu sempre aviso. Porque às vezes vem vendo, às vezes os alunos ajudam também. Tá? Então, estuda chinês, que na minha experiência, as pessoas que meus alunos dividiram tipo 3 grupos. Tem gente que gosta, tem gente que precisa, tem gente que gosta e precisa. Maioria os alunos gostam. Eu quase não ensino, eu não me lembro que eu ensino a quem que não gosta. Aí, se gostar, vai ficar bem mais fácil. Claro que não pode forçar alguém a gostar de alguma coisa. Aí que tem uma coisa, você tem aluno mais jovem, professora? Tipo criança, adolescente? Tenho sim, tenho. Alunos mais jovens, sim. Eu tenho uma aluna online que ela tem 14 anos e os alunos que eu tenho na escola, né? Na verdade, agora não está presencial, né? Mas quando eu dei pouquíssimas aulas presenciais, na verdade, para eles, né? Eles têm entre 17 e 19 anos, mais ou menos, assim. E essas crianças, adolescentes mais jovens, eles estudam em inglês porque é obrigação, de uma pressão de alguém de família ou da escola, ou eles também gostam? Então, os que eu tenho na escola, bom, eles não têm muito. Na verdade, eu dou aula para o 4º ano, né? O 4º ano, eles podem escolher, né? Tem mais ou menos assim, eles têm um pouco de liberdade em relação à língua, né? Ou inglês ou espanhol. Eles têm um pouco de liberdade, né? Mais ou menos assim, porque eu sei que o que a gente tenta fazer na escola é o seguinte: se o aluno já sabe muito inglês, geralmente a gente tenta colocar ele no espanhol, ou o contrário, entendeu? Para ele ter, digamos, 2 línguas, né? Enfim. Mas eles têm mais ou menos uma liberdade, sim. Mas geralmente em escola, quando alguém aprende inglês, assim, muitos aprendem porque tá na escola, tem que aprender, é uma disciplina, então não tem jeito. Essa minha aluna que eu dou aula de inglês, ela tem 14 anos, ela é uma aluna online, né, particular, ela faz porque ela gosta, né? Mas já dei muita aula para quem não queria ter aula, só que para quem estava na escola, e aí é bem difícil, né? Porque se a pessoa não gosta, já não gosta, é obrigada a aprender. Então, assim, você tem que cativar a pessoa para ela, né, gostar. Ela pode, de repente, nem gostar tanto da língua, mas pelo menos ela gostar da sua aula, né? Tem isso. Com certeza a professora faz diferença. Mas tem uma coisa que eu também tenho experiência, que tem um aluno que fala alemão, e me diz adulto, tá? Fala alemão, porque a mãe é da Áustria. Ele me disse, hoje em dia, tem que agradecer à mãe dele, quando era criança, que insistia ele estudar alemão. Ele não queria, porque ele era criança. Hoje em dia, ele tem que agradecer à mãe, por causa da mãe, insistia, aí ele fala mais de uma língua, que abre muitas portas. Olha, que bom. A gente vê que o chinês que hoje em dia aqui no Brasil, porque de uma noite, eu acho, quando eu acabei de chegar aqui no Brasil, ele não é uma coisa muito popular. Nunca ouvi alguém falar que estuda chinês. Mas agora, cada vez mais comum. Cada vez mais gente estuda, que realmente ajuda muito. Tá? Então, vários casos que
Tem uma pessoa que conseguiu emprego porque só mencionou que sou aluno de chinês. Ok, eu já vi também um aluno de caso assim, tá? Mas estuda a língua que minha mãe falava muito que você estuda uma língua, a porta do seu mundo abre. As pessoas só falam uma língua muito difícil que imaginar um mundo de multilíngua. Que você entra outra cultura, outro povo, é tudo diferente. Quando você chegar na China, provavelmente o primeiro choque que não tem nada a ver como você imaginou. Que não tem nada a ver como você estudou. Que mesmo você estudou, você chegou lá, ainda é diferente, não é? Então, é uma coisa que eu parece que hoje o mundo que você entra em outra dimensão. Eu acho, tá? China é outra dimensão. Aí que dá mesmo, uma coisa que eu costumo com coisa diferente, aí o cabeça, até bom para a cabeça, bom para pensamento. Ok? Ok, então, professora, estou muito feliz de conversar contigo. Foi uma grande prazer. Eu também adorei. A gente viu a sua experiência há 10 meses na China. Foi corajosa? Tá, foi corajosa. Mas você não só ficando lá, porque tem gente que chegou na China que todo dia fica no McDonald's, me desculpa. Eu conheço, tem gente que ficou 2 meses no McDonald's. Aí não dá. Aí você aproveitou muito e viajou bastante. Eu acho que logo em breve, quem sabe, você volta para a China de novo. Aí a gente começou mais uma nova. Seja só para visitar. Tá bom? Quero. Tem lugar que eu não conheço ainda. Tem lugar que eu ainda não conheci. Porque a China é imensa. Tem lugar que nem eu conheço. Nem eu conheço na China. Porque ela é tão grande, é um país, sabe? Mas igual o Brasil. Gente, o Brasil, eu só conheço São Paulo e Porto Alegre. Você acredita? Eu também conheço pouco do Brasil. O Brasil é enorme também, né? E é caro viajar para o Brasil. Tem isso. É triste. Triste. Só conheço São Paulo e Porto Alegre, ok? Mas tudo bem. E depois a gente vai começar essa conversa sobre mais, porque também que outros alunos também de outra editora para a gente falar, tá? Bem-vindo a todo mundo. E na próxima a gente continua com mais aluno, mais aventura, mais história. Tá bom? Ok. Ótimo. Então, professora, 再见, tá? Eu vou postar esse bate-papo também no canal de YouTube agora. Então, hoje, por causa de bate-papo, então, aula online não tem aula por causa de estar no bate-papo. Tá bom? Tá bem. 再见, professora. 再见. Gente, 再见é tchau em chinês, tá? E significa ver de novo. Aqui nunca vai tchau, não. É ver de novo, ok? 再见. 再见.